Chegamos. Hello, everybody. Obrigada, Cláudia. Quanta gente. Eu já vi que todo mundo decidiu que eu sou abacaxi do Masked Singer, né? O que isso quer dizer? Que resolveram que eu sou abacaxi? Como assim? Vamos lá. É, o rei hoje é rainha. Botei um vestido no rei. Vamos lá. O marido do Paraná, muito bem. Deixa eu ver se minhas convidadas já chegaram. Minhas convidadas maravilhosas. Dê um alô aqui pra eu saber que vocês já chegaram. Marco, obrigada. Deco, amor. Quem já chegou. Vou ver quem já chegou. Deixa eu ver se a Karine já chegou. Não é Karine, é Responsa Pro que tem que digitar. Respons. Chegou. Mari já chegou. Mari. Valentim Oi, também. Ade. Responsa Pro entrou. Oi, Karine, tudo bom? Você tá na contraluz. Será que a gente consegue você numa luz um pouquinho mais... Talvez o inverso de onde Era. você tá? Melhorou um pouco? Deixa eu ver. Ainda não. Ah, sim, Eu- melhorou um pouquinho. Melhorou? Deixa eu ver aqui a Juni. Ela já chegou. Pronto. Convidando todo mundo. Já convidei a Mari Valentim, mas ela não sei se não conseguiu entrar. Vou chamar de novo. Vamos lá, gente. Ai, que gostoso. Tão feliz que você estar aqui de volta, Karine. Ah, tô muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Vamos lá. Já chamei a Júnia e a Mari. Não sei se Acho que a elas não Mari já estão entrou. conseguindo. Mari Valentim não está conseguindo participar. Por que será? Será Pensei que que ela ela tinha tá. entrado. Hã? Eu tive a impressão de ter visto que ela entrou. Acho que era outra Mari, então. Acho que é a mesma, mas aqui pra mim tá parecendo que ela não tá conseguindo entrar. Será que é a internet? Alguma coisa assim? Deixa eu tentar de novo. Mari. Hoje tá bem ruim, tá oscilando bastante. Ó, convidando. Ó, Juni Freire não está conseguindo participar também. E A agora, Mari Olá, entrou. gente? Aê, Mari, tudo tudo bom? bom, Ale? Tudo Tudo jóia, e jóia aí, você? você? Prazer enorme Bem-vinda. te conhecer. Prazer meu. Deixa eu tentar aqui mais uma vez a Juni. Peraí. Tudo bom, Juni Karine? Freire. Tudo bem, Mari, e você? Ótimo. Vamos ver se a Juni vai entrar. Vamos ver. Você já conhece a Juni, Mari? O nome dela não, sabe quando você não liga o nome à pessoa ainda? Mas eu já Eu ouvi tô falar conhecendo dela. vocês duas hoje, mas eu quero já aproveitar. Assim que a Juni entrar, eu vou agradecer quem me indicou vocês para a live de hoje. Não sei por que ela não tá conseguindo entrar. Acho que a internet de hoje tá oscilando bastante. É? Tá. Pelo menos aqui em casa tá. Cadê, gente? Juni, conta pra gente se você tá com um problema aí, gente. Eu quero agradecer, eu vou agradecer logo então ao, ao, ao Jobson Camargo, que me indicou a Mari e a Juni para participarem hoje da live do Dia Internacional da Mulher. Já é super parceiro nosso, né? Ele está comigo no Livres, né? A É, gente isso está mesmo, a nessa turma toda do luta. Livres, que ele sempre me indica. Sim, sim. Deixa eu tentar mais uma vez, que tá parecendo para mim que ela não consegue, eu não sei por quê. Estranho, né? Problemas E da agora? internet, né? Quem faz live tem que se acostumar a isso, né, Ale? É.
É, isso Sempre mesmo. passamos por isso. Gente, eu acho Né? que vou botar Quem uma nunca, blusa até né? mais Quem fresca quando nunca, ela né? entrar. Hã? Quem nunca, né, Karine? Quem nunca? Oscila. Às vezes você está do escritório, está oscilando, está de casa, está oscilando, e assim a gente vai indo. Gente, Aí depois que eu tentei sai do participar da Wi-Fi, vai live pro... da Pois Maria é, sai do Padilha, Wi-Fi, vai não, dos dados. aliás, não era Maria Padilha, Maria Zilda. Tentei participar da live dela, era um vai e volta, foi uma loucura. Que- Sim, sim. Mas não tô conseguindo a Juni, e agora? Mas entrou? Então, ela aparece aqui para mim, convidar Junilessa Freire. Aí eu boto convidar. E aparece para mim que ela não está conseguindo entrar. Vem uma faixa vermelha dizendo que ela não está conseguindo entrar. Você tinha comentado que eu estava com o mesmo problema, daqui a pouco apareceu, né? Eu também realmente estava e É. não estava Foi, conseguindo demorou um entrar. pouquinho para a Mari entrar. Eu tinha visto a Mari conectada, mas ela não E, estava entrando com a gente. Juni, tenta solicitar para mim. Manda aqui na. Em vez de eu te convidar, Juni, a Jess está dando a dica boa. Manda aí uma solicitação que eu aceito. Tá tanto sol aqui, nossa senhora. Nem parece inverno. Inverno em Nova York. não é? Um sol, eu Que tô até com fundo calor, é acho que vou esse que botar uma você blusa. está aí, maravilhoso? Não entendi? O fundo aí, né? Fundo É, dessa... é, fundo, é Nova York. Do outro lado tem o Rio Hudson. Ah, você tá em Nova York? Mulher, você tá chique Tô. demais. Manhattan, é isso? É o quê? Você tá em Manhattan? Manhattan. Nossa, adoro, maravilhosa essa cidade. Gente, mas. Juni, manda para mim solicitação, por favor. Não está conseguindo participar. Já Está estamos em dizendo que quase o 10 seu minutos. aplicativo dela está atualizado, nem comentou isso. Ai, 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 ai. Vou dar mais 2 minutinhos, senão vou ver se eu pego a Juni um outro dia. Pra gente pegar essa horinha aqui. Vamos lá, Juni, mandei de novo para você. Manda para mim se quiser também. Obrigada, Luana. Obrigada, Luana. Luana que faz a revista Ébano, não é, Luana? Ou é o Pretitudes? É uma dessas páginas que eu sigo na internet que eu adoro. Mas, bom, última tentativa para Juni. Ó, o Deco falou para ver se ela consegue reiniciar o celular. Acho que foi isso que ele falou aqui no comentário. Deixa eu ver. Juni, fica aí então a dica para O Deco, você reiniciar o celular e quando você voltar, manda um alô aqui pra gente. Entrou. Vamos ver. Tô acenando. Será que se eu clicar nela eu consigo convidar? Não está conseguindo participar. É, não vai dar. Juni, vamos tentar descobrir o que é o mistério e aí você vem participar um outro dia? Você me perdoa? Porque senão a gente já estamos a 10 minutos de uma live de 60. Vou precisar começar. O tema da live, Luana Safari está perguntando. Então, o Papo Divergente, para quem está participando aqui pela primeira vez, quem está assistindo pela primeira vez, são pessoas que têm pontos, cada uma tem o seu ponto de vista, pode concordar, pode divergir em algum momento, mas todo mundo tem uma postura de vida disposta a conversar. Então, a gente pode divergir com civilidade, né? E é justamente para estimular que se converse sobre política, porque o que a gente tem notado ultimamente é que essa polarização faz com que a gente não queira falar sobre política. E isso é muito perigoso, porque a gente fica realmente por fora voluntariamente. A gente também, as nossas opiniões mais fortes e mais claras para a gente não coloca porque não quer se desentender. Então, aqui é um exercício e um estímulo. Eu sempre falo que essa conversa não é para acabar aqui na live, é para o pessoal conversar em casa, com a família, com o parceiro, no trabalho, tudo. Exercitar o diálogo que pode divergir com civilidade, porque assim a gente pode se colocar porque se calar, o silêncio dos bons é pior do que o barulho dos ruins, dos maus, né? E aqui hoje a gente tem
Júnior vai estar com a gente numa próxima live. A Júnior que é do... A Júnior é do Cidadania ou é você que é do Cidadania, Mari? Eu sou de Cidadania. Você é do Cidadania, a Júnior é da direção do Rede Solidariedade. Então, a Júnior vai estar com a gente um verdade. outro dia. Pronto. Lembrei agora, você falou, ela é da rede mesmo. A Júnior luta justamente pela maior participação de mulheres na política. E quem me indicou tanto a Júnior quanto a Mari foi o Jobson Camargo. Estou tentando mais uma vez aqui. Foi o Jobson Camargo, que está na campanha do Dória, mas que ele brinca que ele é a frente ampla, porque ele conhece um monte de gente de partidos diferentes e todo mundo sempre dialoga com tranquilidade, né? Enfim, pelo menos com civilidade. O Jobson foi da rede, né? Então, daí ele o Jobson foi da rede, foi do PDT, foi... Então é muito bacana isso. Enfim, ele participou aqui com a gente outro dia, quem sabe vai estar aqui uma outra vez. Mari, conta pra gente um pouquinho de você. Então, gente, meu nome é Mari Valentim, eu sou arquiteta, urbanista, e estou nessa seara aí da luta pelo ativismo, né? Pela liberdade, como eu sempre falo. E quando você falou da ideia da história da polarização, eu gosto de colocar no meu Insta. No meu Insta, uma frase que eu coloco sempre é: não me rendo aos extremos. Porque esse local de diálogo é o local mais complicado hoje da nossa seara política, né? E eu também faço parte de um movimento internacional de mulheres, que a sede dele é nos Estados Unidos, em Washington, que chama Lola, Ladies of Liberty. Ele tem 20 países no mundo, mais de 60 cidades. Eu sou a vice-presidente do Lula Brasil. E, além disso, sou conselheira do Livres, né, que é um movimento que luta pela liberdade. Não essa liberdade lá, Paulo Guedes, que às vezes o pessoal chama Paulo Guedes de liberal, essas coisas. Realmente uma defesa pela liberdade individual, a liberdade econômica e a liberdade política, né? Então, estou nessa seara já faz alguns anos, sou uma mulher trans, né? Para quem não sabe, e fiz a minha transição de gênero já com 40 anos e depois que eu fiz a transição eu voltei a atuar nessa forma política, porque eu acho que eu sou um ser político, minha representação é uma forma de política, né? Eu sempre brinco que o Ney Matogrosso fala assim: eu não represento uma bandeira, eu sou a bandeira, né? E eu acho que a questão da pauta, né, que eu defendo, da liberdade, tem a ver com a liberdade de gênero, é que eu estou exercendo aqui. Deixar eu falo muito, viu, Ale? Eu vou embora. Mas aqui é para falar mesmo. Todas aquelas aqui de falar. Muito bem-vinda, muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu vou perguntar para a Karine para ela falar um pouquinho dela, apesar dela já ter participado aqui uma vez, para quem não conhece. E enquanto isso, sabe o que eu queria perguntar? A Luana, não sei se é Luana Fire ou é Luana Safira. Eu sempre vejo o nome dela, porque a Juni não está conseguindo participar. Luana, quer participar com a gente? Quer ser a quarta mulher aqui hoje? Karine, me conta de você. Bom, boa tarde de novo. Prazerzaço estar aqui com vocês. Prazer, Mari, eu não te conhecia, uma grande satisfação. Eu sou a Karine Vieira, sou assistente social, mãe de 3 filhos, avó da Valentina, que é a netinha, egressa do sistema prisional. Eu tenho hoje uma organização social chamada Responsa, né? Na verdade, eu fundei essa organização social. Sou a fundadora e a diretora-presidente. E eu atuo numa causa que ainda é muito polêmica para a sociedade. Eu atendo pessoas que saíram do sistema prisional e que querem transformar suas realidades e se inserir no mercado de trabalho. Então, é isso que eu faço hoje. Já tive aqui junto com a Lê. A gente luta para que as pessoas se insiram na sociedade, né? Pessoas que, na maioria das vezes, sempre viveram à margem e à margem da exclusão social. E buscamos também oportunizar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho para que assim elas possam gerar renda lícita e levar a vida delas de uma maneira diferente. Perfeito, perfeito. E então agora já gostei, já te amo. Já adorei ela, só pela pauta que ela trouxe aqui, Nossa Senhora.
Vamos então falar. Poxa, eu ia começar falando justo do tema da Júnior, como que faz para a mulher participar mais na política. Mas pelo que eu entendi, Mari, você também luta nessa área, não é? Sim, sim. Como eu falei, né? Eu estou dentro do Lula, né? Trouxe o Lula para o Brasil junto com a Cecília Lopes. E a gente veio com essa ideia de o feminismo, né? Que a gente também defende o feminismo, de ser uma opção, para além, você falando da questão dos extremos, né? Existe um feminismo muito focado hoje no Brasil, ou mais conhecido, que é o feminismo de esquerda, que é o que geralmente domina o debate. A gente veio com uma proposta, o Lula tem uma proposta de um feminismo liberal. Aí as pessoas às vezes não conhecem bem isso, e a gente traz muito essa pauta da mulher e para ter uma opção para as mulheres além do feminismo de esquerda. A gente tem essa E qual seria a pretensão de ser. diferença básica do feminismo de esquerda e do É feminismo porque, liberal, como você disse? é porque o feminismo liberal ele tem o liberalismo como base, né, da autonomia, da igualdade, da diversidade. Então, a gente tem mais uma pegada ao centro em relação às pautas femininas, entendeu? O feminismo dito hoje liberal, o feminismo de esquerda, ele tem uma pauta mais focada anticapitalista, por exemplo, uma característica muito forte do feminismo de esquerda. Nós, por exemplo, dentro do Lula, a gente acredita que o capitalismo pode ser um sistema que pode sim ajudar as mulheres a terem autonomia e liberdade. Então, a gente não é contra o capitalismo. Né? A gente acha que o capitalismo pode ser reformulado, pode ser reformado. Então, isso já mostra bem, né? Porque geralmente a luta feminista de esquerda, é claro que eu estou generalizando, obviamente, mas ela tem muito essa pauta de contra o sistema capitalista. Né? E nós acreditamos que o sistema capitalista pode sim ser uma forma de obtenção dessa autonomia. Quando a gente fala hoje de mulheres, né, eu sempre falo que, para além de tudo, você tem uma autonomia de você poder trabalhar, de você poder se sustentar. Uma autonomia financeira ela é importantíssima para que a mulher ganhe o seu protagonismo. Às vezes a gente fala assim, aquela mulher ali ela está oprimida pelo marido, ela não tem condições de ter uma vida, porque ela tem uma dependência financeira do marido, e às vezes ela não consegue atingir essa autonomia. E tem outras questões, que é a mesma coisa. Se eu começar a falar aqui, a gente vai ter essa questão da liberdade, né? Porque é um ponto central na nossa questão, a liberdade de gênero, né? Ela é colocada de você ser um indivíduo pleno para poder fazer qualquer coisa que te deseje. Então a gente não tem aquele recorte que às vezes falam em alguns movimentos que você, a lei, tem que se defender tais pautas, senão você não é reconhecida como uma mulher. Tipo assim, uma coisa bem boba. Você é uma mulher que Pansexual. eu sou uma pessoa transexual. Às Não, vezes, eu pan. você é uma pessoa pansexual. Então, você tem essa liberdade de exercer plenamente a sua pansexualidade. Uhum. Então, ao contrário de alguns movimentos que ficam tentando te colocar em caixinhas, dizer assim, já que você é uma mulher pansexual, você tem que ser ideologicamente de esquerda, porque a esquerda Entendi. ela é esse espaço para a defesa da pansexualidade, por exemplo. E aí eu tenho uma visão de mundo muito parecida com a do Lula. Né? O Lula veio ao encontro do que eu pensava enquanto mulher trans. Eu fui de movimentos de esquerda, fui do PT, por exemplo, antes de fazer minha transição, e conheci esse modo operante, digamos assim, e não me identifiquei. Foi só uma forma de ter essa identificação, nomear essa identificação está dentro desse recorte. Inclusive, são poucas as mulheres no Brasil que defendem essa pauta. Normalmente, aí a mulher fala assim, eu não quero esse tipo de feminismo, eu não quero essa defesa. Aí ela fala, por onde eu vou? Hoje em dia, a gente tem a pretensão, como eu disse, de ser uma opção às mulheres que às vezes não se identificam com a ideologia de esquerda. Entendeu? Entendi. E Karine,
Dentro e fora da penitenciária, como que você vê a questão do feminino e também a questão trans, já que a gente está falando de ativismo nessa área também? Bom, acho que a gente falando assim da questão da mulher, independente da escolha do gênero dela, eu acho que assim é um processo histórico que a gente vem vivendo desde lá atrás, né? Da nossa luta por direitos, dos espaços que nós ocupamos na sociedade, dos preconceitos que a gente vai rompendo diariamente, né? Se a gente for parar para pensar, a gente só foi conseguir alguma coisa depois de 1970, né? E eu digo alguma coisa porque até então a mulher não tinha nem o direito de dizer se ela queria ser mãe ou não, né? Ela era vista como a procriadora, não existiam anticoncepcionais, nada existia para nós, né? Dentro de uma sociedade patriarcal e machista que ainda é, E né? estão E querendo nós, voltar para isso já, né? sim, sim, e nós que estamos assim, somos mulheres líderes, né? Mulheres lutadoras, mulheres independentes, que estamos rompendo com essas barreiras e tentando trazer outras mulheres junto conosco para a gente ir ocupando cada vez mais espaços. Então, assim, falando em presídio, para começar, presídio não foi construído para mulher, né? A gente tinha um modelo de penitenciárias e ainda temos que foram construídos para homens, né? E continuam sendo assim ainda. Não houve essa mudança. Em nenhum momento na nossa sociedade ainda ninguém pensou, né, em fazer algo para o público feminino. E isso em vários outros espaços, né? O Congresso Nacional também, o Judiciário. Eu lembro da Carmen Lúcia comentando que quando ela chegou lá não tinha banheiro para mulher. Sim, sim. Não tem nada específico direcionado ao público feminino. Né? Sem falar que até anos atrás, né, quando eu passei pelo cárcere, por exemplo, em 2005, quando a polícia entrava dentro das alas, muitas vezes a gente ficava nos espaços nuas, na frente de homens, quando tinha aquelas Gente. grandes blitz dentro do cárcere. Então, a negação de direitos, né, ela é uma negação dentro do sistema prisional no todo, né? Tudo que está dentro da lei de execução penal, infelizmente, não é cumprido. Deveria ser cumprido. Se fosse E como cumprido, se faz? Como que a gente faz para melhorar isso? é o que a gente estava discutindo, Ale, na Da outra outra live que vez. nós falamos. É. As leis de execução penais fundamentais não são cumpridas, com os direitos, acessos básicos, saúde, educação. Eu vejo que hoje, ainda assim, eu estou falando a nível São Paulo, tá? Hoje a gente tem um público aí que trabalha na Secretaria de Administração Penitenciária, e isso eu vejo que eu tenho contato com essas pessoas, que são pessoas muito engajadas, né? Pessoas que se formaram para trabalhar com o humano, engajadas em fazer algo diferente. Mas esse engajamento ele tem que vir lá de cima, né? Tem que vir de outro escopo político. Sim. É o que a gente sempre fala, não adianta pensar que as pessoas estão encarceradas e que essas pessoas não vão sair de dentro do cárcere. Então, quanto mais você tiver um atendimento humanizado, um tratamento humanizado, mais você vai promover transformação na vida das pessoas. Né? Quanto mais os direitos forem respeitados, é lógico que eu sou uma assistente social, eu tenho que falar que existem direitos e deveres. Sim, existem direitos e deveres. Mas enquanto a pessoa está ali dentro, já cumprindo pela sua pena, já condenada, ela não pode ter os direitos básicos de um ser humano sobreviver negligenciado. Porque Sim. senão a gente tá gerando ódio dentro das pessoas, né? E em se tratando do público feminino, por nós vivemos numa sociedade patriarcal e machista, o preconceito é ainda muito maior. Porque a partir do momento que a mulher vai encarcerada, ela é desvalorizada muitas vezes até pelo seu próprio núcleo familiar. Então, assim, a maioria das mulheres que vão encarceradas, muitas das vezes vão encarceradas por algum auxílio que estavam prestando para os seus parceiros. E aí, ou o parceiro já está encarcerado, ou o parceiro fica na rua e essa mulher está no cárcere e esse parceiro não vai visitá-la. Muitas vezes ela não tem a visita dos próprios familiares, não consegue ter a visita dos filhos, porque às vezes os filhos são menores e não tem um maior para ir levar, e esse maior tem que ser uma visita de primeiro grau, né? Pai ou mãe, ou um filho maior. Então, se a gente observar na porta das unidades femininas, você sempre vai ver menos pessoas do que na porta das unidades
masculinas nos dias de visita. E como Nossa, que você doido, a gente nunca nem pensa isso, né? E como que você vai promover a ressocialização, né? Que eu não gosto desse termo, porque já falei isso na live passada, inclusive, nós estamos falando de ressocializar um público que na maioria das vezes não foi socializado, uma vez que não teve todos os acessos que promovem socialização, né? E sempre estiveram à margem. E não é falando isso vitimizando as pessoas, porque eu acho que eu sempre falo isso para o meu público, ninguém tem que se vitimizar, né? A gente tem que buscar ter acesso. Mas a gente está falando de um processo histórico, né? Desde a infância da pessoa, periférica, moradora da comunidade, com poucos acessos. Ponto. Isso não dá para a gente negar, é o que está posto na sociedade. Então, se você parar para analisar, como é que você vai falar de ressocializar ou de socializar pessoas que não têm o mínimo de contato com outras pessoas do seu núcleo familiar? Sim, sim, sim. E é preciso ter essa construção de vínculo, né? É preciso ter amor. É só o amor que transforma. É verdade. Eu tenho duas perguntas que eu vou fazer. Uma eu vou fazer agora para Mari e já vou deixar a Karine se preparando aí para a próxima pergunta, já que é o papo divergente aqui. Primeiro eu queria que a Mari contasse para a gente um pouco sobre a luta pelos direitos trans hoje em dia, do seu ativismo, o que a gente precisa, como é que está rolando agora, isso dentro também do feminismo, do machismo, enfim, que são coisas que não dá para comparar porque outra, enfim, que você falasse um pouco do que está rolando nessa área. E aí eu queria que a Karine fosse preparando, porque a Mari falou que ela está no ativismo pelo feminismo capitalista, não capitalista, liberalista. Liberal. Eu sempre sublinho que eu sou a leiga, então eu faço as perguntas todas as possíveis. E aí eu lembro que a Karine, na última live, falou muito de como ela acha o peso que há do capitalismo em gerar maiores prisões, mais gente dentro das penitenciárias e uma menor aceitação na saída também. Então, eu vou pedir para a Mari contar para a gente um pouco da questão trans hoje em dia e Karine fica aí na manga para depois a gente emendar nessa divergência com amor. Pode ficar. Eu só queria fazer um complemento quando você perguntou do público trans dentro das unidades. A gente atende bastante pessoas e eu acho que a questão é a mesma, né? Nós não temos unidades que foram construídas pensando nas mulheres, pensando no público trans. Então, hoje as mulheres trans, elas também ficam dentro das unidades masculinas e elas também passam por todas as questões, assim, como que eu posso explicar? Constrangedoras para elas, porque elas são mulheres. Né? No mínimo, né? A violência, o medo. Estão ali no meio de homens. E, assim, o que eu tenho percebido é que, acho que eu posso dizer que eu observei isso de uns 3, 4 anos para cá, que a própria secretaria vem colocando algumas normas, né, alguns informativos dentro das unidades, para que elas tenham um tratamento diferenciado no sentido de respeito, de diminuição de preconceito. Mesmo assim, nós não temos unidades prisionais pensadas nesse público. Então, e aí você acha que elas sofrem preconceito? Ah, não, mas elas ficam no penitenciário masculino. Eu ia perguntar se sofria preconceito entre as mulheres, mas não. Sim, mas isso não é uma coisa... Até pouco tempo atrás, houve uma decisão para as mulheres trans poderem ficarem em unidades femininas. Mas já rolou? Houve essa decisão, mas eu continuo atendendo pessoas que ainda saem da unidade masculina. Sim. Não, sim. Inclusive, como esse recorte é uma coisa que está muito próxima, por mais incrível, eu já ouvi pessoas que foram mulheres travestis e trans. Algumas delas já me disseram que preferem ficar na unidade masculina. É uma coisa até meio porque polêmica, tem né? preconceito na feminina, por isso, Mari? Por quê? Tem esse local também, mas eu acho que quem pode falar isso mais é a Karina, né? Porque essa questão, mas é porque
dentro das unidades masculinas, isso eu estou falando relatos de pessoas que eu conheci, Tá. que elas, apesar de estar na unidade masculina, elas eram respeitadas por alguns homens e conseguiam ali uma negociação para conseguir, entendeu, ficarem melhores. Isso foi o que elas disseram. Ó, na unidade feminina também tem muito preconceito e tal. Então é uma pauta que eu não vejo ainda uma pauta assim, uma direção para isso, entendeu? Eu, por exemplo, se fosse presa, eu ia preferir ficar na unidade feminina. É uma questão fato, entendeu? Eu O nunca Jobson gostaria. comentou aqui embaixo que, até onde ele sabe, a maioria prefere ficar na feminina. Mas Então, não Eu sei acho que você também. pode exatamente. responder melhor para nós. A gente tem aqui uma assistente social que eu conheci há pouco tempo também. Ela está assistindo nossa live aqui, a Carolina Buzoni. Ela até é candidata a deputada. Foi ela que E, escreveu aqui, dizendo que escreveu um livro a respeito do quê? Teve uma pessoa que escreveu aqui, acho que era a Carolina, falando, escrevi um olha, livro a respeito disso, eu não sabia o que que era isso. olha, ela está aqui. Ela até falou para Mari, sou pré-candidata e deputada estadual, a deputada estadual pelo Novo. Então, Hum, como ela atua dentro do sistema prisional, eu acho que ela consegue dar algum direcionamento para nós de como está sendo feito essa Mas questão depois dessa. essa questão, voltando aqui ao qual que é o a Lei Instagram dela? É tinha o que eu já chamo. perguntado, Hum. seria interessante. Você sabe o Instagram dela? Carol, Eu já tá chamo aí, aqui. Carol. Deixa eu ver aqui, Desculpa, eu já Mari, olho. te interromper. Desculpa, Mari. Tá contigo, vai. Mas essa questão é interessante, né? Que toda vez a gente começa a conversar sobre, igual a Karine começou a falar da luta feminina, e eu sempre falo que na fila das minorias, o público trans é o que está no último na fila, né? A gente fala de Hum, direitos conquistados pela população trans, você fala num recorte de 5, 6 anos para cá. Então, eu estou falando de sim, direitos fundamentais. Por exemplo, a questão da liberdade de você poder usar o nome que você quer na cirurgia, sem precisar fazer uma cirurgia, sem precisar da autorização de um juiz, é uma lei de 2018, É, entendeu? é, para mim é parecido um pouco, não envolve uma outra vida, que é uma outra questão, mas tem um pouco a ver, eu acho, com a coisa do aborto, tipo, né? Meu corpo, minhas regras. Sim, exatamente. O tanto Né? que a minha base é justamente essa. O meu corpo, eu tenho o direito a viver da forma como eu escolher. Então, Sim, até essa questão, se você tentam fazer esse recorte, que você não nasceu homem e tal, eu falei, para além disso, eu tenho liberdade de viver a minha vida como eu quiser, sem sim, envolver questões biológicas. É a mesma coisa do nome, né? Do nome civil, da troca do nome civil, foi uma conquista nossa de 2018. nossa, 2018 que a gente veio a questão da lei que proíbe a transfobia e a homofobia, ela é de 2019. A lei que você permite hoje em dia um estudante que está, uma pessoa trans, que possa usar o seu nome social nas escolas, é de 2019. Então, essas conquistas formais que as mulheres conquistaram antes, as mulheres cisgêneras, elas vêm sendo conquistadas nos últimos anos pela população trans. O tanto sim, que nós passamos boa parte, muita gente, outro dia eu estava numa live, e aí a pessoa perguntou, não, mas as pessoas trans apareceram agora. Eu disse, não, as pessoas trans estão aí secularmente. Só que sim, agora, felizmente, a gente está ganhando visibilidade. É diferente. exato. Uma coisa é aparecer e alguma coisa é você ter essa decisão mesmo da lei de permitir a troca de nome, foi uma decisão no STF. Foram vários dias de votação discutindo uma coisa que não deveria nem ser discutida. Olha, se eu não tenho direito, enquanto cidadã, de escolher meu nome, de ter É, na certidão de nascimento o nome que é correspondente ao que me identifico. Quer dizer, se você tenta colocar um recorte desse, você fala assim, meu Deus do céu, né? Parece que as pessoas perdem um pouco o senso, né? De você querer uma lei controlar a dessa, vida do aí outro, vem né? exatamente a questão da
do racismo, ele se tornou crime há 30 anos atrás. Agora que a LGBTfobia se tornou um crime equiparado. A, a transexualidade, ela só deixou a lista da CID, né, que é a lista internacional de doenças, em 2019. Em 2019, transexualidade deixou de ser uma doença. 2019. Eu estou A tão interessada Organização quando Mundial de você, Saúde, né? com esses anos de 2018, 2019, e são Chega a ser conquistas que absurdo, né? só afloraram nesses anos ou que foram feitas nesses anos? Porque esses são anos pós-Bolsonaro, não é isso? Que para mim é contra tudo isso que você está Não, falando. eu falo que apesar do Bolsonaro, como foram conquistas via STF, não teve, se ele pudesse, ele com certeza, né? Seria embarreirado. Mas já teria rifado isso, mas como foram conquistas via judiciário, eles não conseguiam interferir. Essa questão mesmo, por exemplo, da OMS, a homossexualidade, ela deixou de ser uma doença em 1990. Em 1990, a homossexualidade deixou de estar categorizada como uma doença. A transexualidade levou 30 anos também. Então, até 2019, e essa resolução da OMS ela começou a valer mundialmente só em 2020, nós éramos considerados pessoas doentes. Doentes que tinham, a gente chamava de disforia de gênero, né? Que é justamente a pessoa trans. Então, nesse arcabouço de conquistas, né, a gente ainda está conquistando essas questões básicas, né? Fora um monte de outras questões de invisibilidade, de não aparecer, por exemplo, a ocupação do espaço público por pessoas trans é uma coisa recente também. Geralmente era aquela travesti, a Karine sabe muito bem, que está na prostituição, que ficava resguardada a guetos. Hoje em dia eu estou falando com você aqui. Outro dia eu até falei com o Roberto Freire, que é o presidente do meu partido, eu falei assim, Roberto, vou fazer só um recorte. Você, há 20 anos atrás, você estaria discutindo, porque eu faço parte da Direção Nacional de Cidadania. Você colocaria uma pessoa na Direção Nacional de Cidadania, uma pessoa trans? As pessoas trans, uma das críticas que eu fazia, inclusive, a alguns movimentos, que colocavam no máximo como um chaveirinho. Para dizer assim, eu apoio uma pessoa trans. Agora que a gente está conquistando, a eleição de 2020, foram eleitas várias vereadoras trans, mas mesmo assim, mesmo com a eleição delas, elas estão sendo o tempo todo atacadas. Ainda não se respeita a questão da identidade de gênero nos espaços públicos. Isso a gente vive o tempo todo. Há 20 anos atrás, se eu fosse a São Paulo, eu teria que perguntar se o hotel, se o restaurante toleraria a presença de uma pessoa trans. Isso eu estou falando de 20 anos. Que aí eles podiam dizer, aqui a gente não recebe, a gente não aceita travestis e pessoas trans. Você não é permitido frequentar esse ambiente. Isso acontecia. O que mais me surpreende é a coisa dos banheiros, que a gente não quer que tenha. Que não pode ir no banheiro de homem, não pode ir no banheiro de mulher, também não tem um banheiro unissex, e aí? Então, essa questão dos banheiros, tem a Laerte, né, que é uma amiga minha, cartunista, Maravilhosa. maravilhosa. Eu devia ter chamado ela aqui, que parque é essa Então, torta. a Laerte está junto comigo lá, desde lá de trás, que a gente estava juntos no movimento trans, logo no início, lá do final dos anos 90. Então, a Laerte que ela trouxe essa questão do banheiro, né? Em 2013, ela teve uma polêmica, foi entrar no banheiro. Aí eu sempre provoco, né? Sempre provoco. Todo mundo tem um imaginário tão legal sobre essa questão que uma pessoa trans, uma travesti, vai entrar no banheiro e vai atacar a Karine, entendeu? Vai atacar a filha da Karine. Aí eu falo, olha só a provocação que eu vou fazer. Procure no Google ataques de mulheres ou de travestis a mulheres em banheiros públicos. Não tem. Você não acha, Karine? Você não acha? Olha só, eu estou falando para vocês procurarem no Google. Quer dizer, obviamente poderiam existir exceções no mundo de pessoas que claro que pode acontecer, mas é tão assustador esse espantalho que você não encontra.
Então, E eles falam das essas, crianças também, aí a gente com um monte de denúncia como é, coroinha sendo atacada com padre, gente, criança com pastor, com rabino, com gente, tudo quanto é religião, não, mas é o banheiro e são os eu, gays. O eu, problema eu é. sempre, eu sempre brinco, Ale, que eu acho que Sexo, se mas você perguntar pela questão das denúncias, o que é mais perigoso? Você deixar a sua criança com religioso ou com uma pessoa trans? Se você olhar É, para as estatísticas, né, com eu esses respondo pastores, com esses... bate-pronto, um religioso. Já faz o hum, bate-pronto. Mas sabe o que que Não é? acontece? Isso é dessa sociedade, Mari, patriarcal e machista que perpetua ainda. Porque é muito interessante quando você falou da questão das travestis, de ficarem no gueto, de se prostituírem, porque a maioria delas que estão dentro do cárcere, elas estão porque elas não puderam ocupar seus espaços na sociedade. Sim, Porque elas não tiveram sofreram preconceito, oportunidade, né? elas não tiveram oportunidade, porque elas não conseguiram um trabalho lícito, porque na rua o que elas iam fazer? Se prostituir para ter renda, né? E aí ali conheciam o tráfico, também iam traficar para ter renda e acabavam indo para o cárcere. Ou outras histórias também que a gente tem de muitas que foram se defender também, muitas vezes na prostituição e em autodefesa, acabaram indo para o cárcere por conta disso. Tem diversas histórias, mas por quê? Né? Tudo foi geração da falta de ocupação de espaço, de não poder ocupar o espaço por conta do preconceito. exato. As pessoas Sim, criam um concordo. problema e depois reclamam do problema que elas mesmas criaram, né? Exatamente. É porque isso tudo começa nessa questão do binarismo de gênero, né? Dos extremismos de gênero, né? Ou você é Sim. mulher, ou você é homem. Aí eu faço o link que a Karine falou com a sociedade patriarcal. Antes do capitalismo, Karine, vou te provocar, antes do capitalismo, Aê, chegamos. bem antes do capitalismo, já existia patriarcado, tem, né, milhares de anos, né? Que a mulher era tida como... Hã? Na fundação do mundo já existiu o patriarcado. Então, o patriarcado é um sistema que ele vem, né, de muitos anos e tal. Então, sempre teve essa questão da mulher que não tinha um espaço público, a mulher era um bem do marido, que era inclusive negociada a história do dote, até o próprio casamento, né? A ideia de você, pai, entregando a sua filha para Que um ainda outro existe homem, algumas né? culturas, Isso né? vem de Pior. tudo. Oi? Que ainda existe em algumas culturas, é o pior, né? Tem No culturas que Oriente ainda. Médio até hoje toca por uns No camelos. Vira e Oriente Médio mexe tem até. algum parente que vai Sim, visitar e fala, me ofereceram 30 camelos pela minha mulher. sim. Exatamente, com uma mercadoria, trazendo essa questão da mercadoria. Mas aí eu faço uma outra provocação também, porque eu sou provocadora, tá, Karine? Então, eu sou Vamos lá, dessa aqui. vamos. Mas aí, como a Lê fala, Para é, aprender. de uma forma de diálogo. Eu Isso, não é claro. agredindo, nada disso. É. Aí eu falo, o sistema capitalista também teve a oportunidade de muitas mulheres ganharem o mercado de trabalho e a autonomia delas fez que essa autonomia reverberasse em outros espaços. É claro que não é um sistema perfeito, é claro que está bem longe de ser algo realmente bom, mas também tem esse recorte. As mulheres elas começaram a conquistar muito essa autonomia a partir da hora da inserção delas dentro da sociedade, do mercado de trabalho, da sociedade capitalista. Então, é sempre perigoso tentar linkar patriarcado, que é uma coisa que eu concordo demais, com o capitalismo, com o sistema de livre mercado, de você, por exemplo, a lei hoje em dia está em Nova York, está lá fazendo, né, imagina musicais, eu amo musicais, tá, Lê? Só um recorte, que eu sou totalmente fanática por musicais. Vamos, joga essa. Mas, ó, veja bem, nessa perspectiva que você traz, em nenhum momento eu digo que eu sou uma pessoa anticapitalista, até porque a gente está posto nesse sistema e é dele que a gente vive, é dele que a gente gera renda. Agora, a gente também sabe que esse sistema, ele gerou muita desigualdade. E essa desigualdade ela foi gerada por quê? Porque poucas pessoas têm muita renda e muitas pessoas têm nada de renda. Então, é aonde eu trago que, né, quando a gente fala
da questão desse sistema ter sido um sistema construído na valorização do ter e não do ser, aí está o grande erro. Né? Por quê? Porque as pessoas elas têm em mente que elas precisam ter algo para ser alguém na sociedade. E não ser alguém para ter algo. Não mostrar suas qualidades, não correr atrás do que ela pode fazer, não ter mais, não ser alguém através das suas habilidades para ter. O conceito está ao contrário. Então, quando você traz, dentro da sua perspectiva, do seu ponto de vista, que nós podemos construir um novo capitalismo, é interessante. E aí eu queria entender de que forma que a gente pode construir um novo capitalismo. Quais são as ideias que vocês trazem, que o Lola traz, de que maneira a gente pode construir isso para transformar? Porque a ideia é a gente transformar esse sistema. A ideia é que a gente transforme essa realidade, que mais pessoas entendam que elas podem ter alguma coisa a partir do ser delas. E até do cidadania, aproveitar a Mari e vender seu peixe aí, porque isso é uma coisa também que a gente faz muito aqui. Por isso que era legal de ter a Juni do Rede, porque eu trago pessoas de partidos diferentes, e aí cada uma, a gente está fazendo pela mulher, aqui assim, assim, pela cidadania. O que você tem para contar para a gente? Então, hoje em dia, se vocês observarem, a gente está, por exemplo, a pauta hoje é a questão da guerra na Ucrânia. Tá. Vocês estão percebendo, eu venho acompanhando por gostar muito de geopolítica, mas eu não entendo, não sou nenhum especialista em geopolítica. Mas, por exemplo, está havendo uma sanção de várias empresas à Rússia. Várias empresas estão deixando de fazer negócios com a Rússia. Por quê? Porque a Rússia é um país totalmente autoritário, na minha visão. Totalmente autoritário. O Putin é um autocrata, entendeu? O Putin é um então, doido, né? Ele faz parte dessa legião de doidos que a gente tem no mundo agora. O Trump, o Bolsonaro, o Putin, o coreano, o mexicano, tá puxado. Sim, tá difícil. Sim. E já tem nos últimos anos as próprias empresas que elas tinham, como a Karine falou, essa preocupação de ganhar dinheiro, de lucrar. Existe um movimento já nos últimos anos de mudar essa perspectiva para as empresas terem uma responsabilidade social. Porque não adianta você lucrar no meio ao caos, né? O tanto que hoje em dia, por exemplo, uma das brigas do Bolsonaro, dessa tosqueira, é a questão da Amazônia, entendeu? Enquanto a gente está com dinheiro verde querendo entrar no Brasil, de empresas que pautam essa questão a questão ambiental, de preservação, tem a questão social também, que as empresas hoje em dia estão preocupadas com isso, porque sabem que o mundo sustentável ele tem que passar por isso. Não adianta você simplesmente lucrar e achar que o mundo vai acontecer. E a gente está vivendo isso. Como você falou da questão da pobreza, ela está posta, né? E agora, numa época de crise, essa pobreza aumenta. Então, se não houvesse essa reforma no sistema capitalista, provavelmente a gente vai entrar em colapso. Só que, quando a gente vê discursos extremistas como o do Trump, a gente tem que tomar muito cuidado para também tentar combater esse capitalismo, não ir parar para alguma coisa de um cara central achar que tudo é melhor, que ele sabe o que é melhor, que ele sabe o que as pessoas devem fazer, que é o que aconteceu por muito tempo com Stalin na Rússia, que era baseado nesse sistema de controle central. O que eu falo sempre, que, por exemplo, os liberais, a parte do Lula, defende essa questão da liberdade de tal forma que é muito complicado você imaginar uma sociedade que tem isso como premissa, guerrear entre si. A gente pretende fazer que as pessoas possam trocar entre si, livre comércio, tudo isso, para a sociedade poder cada dia se tornar melhor, através de trocas. E quando eu falo, Karine, do sistema capitalismo, eu não sei se você sabe, 75% dos empregos gerados no Brasil são de pequenas e microempresas. 75%. Então, é perigoso, às vezes, a gente achar que existe um
uma empresa grandona, e quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando de micro e pequenas empresas também, que é aquela pessoa que tem um restaurante que contrata 4, 5 pessoas. Isso é capitalismo, isso é livre mercado também. E hoje em dia a base maior de empregos está dentro dessas empresas. Micros e pequenas empresas hoje produzem 75% dos empregos formais do Brasil. Eu Então ia a gente falar tem que sobre tomar isso, cuidado, eu ia falar né? sobre isso agora, Mari. Sabe por quê? Porque o que que acontece? Eu sinto na pele a dificuldade de captar oportunidades para o público que eu atendo. E hoje, as empresas, eu até acho que eu comentei isso na outra live, as empresas que contratam não são as grandes empresas. Eu tenho algumas grandes empresas que contratam sim. Porém, essas grandes empresas são mais conservadoras. Eu percebo, principalmente, que as startups hoje, que têm se tornado muito parceiras do Instituto, e Que tem uma legal. geração mais nova, com propósito, porque essas startups, elas vêm com uma geração mais nova trabalhando, né? E essa geração, ela tem propósito de vida. E o propósito deles não é só empregar ou só estar ali trabalhando. Eles têm um propósito social, eles têm um propósito de vida que envolve todo um processo de sustentabilidade. E eles não têm dificuldade em contratar o nosso público. Eles não têm dificuldade em acolher o nosso público. Que Eles não bacana. têm dificuldade em colocar para dentro e ensinar. Eu tenho aí hoje um leque de startups que eu estou até dizendo que nós temos formado um legado, porque nós tínhamos na rua duas empresas contratantes, que era aquela grande empresa Grow, de patinetes, que uniu Uhum. a Green e a Yellow, né, que eram os patinetes amarelos e os verdes, Uhum. e eles eram contratantes nossos, a gente tinha mais de 100 pessoas na rua, e depois a gente teve a Uber, quando lançou patinetes em São Paulo. E isso, com essas empresas contratando, através das pessoas de dentro dessas empresas, essas pessoas foram saindo da empresa depois que fechou e foram levando para outras startups que foram. Então, eles foram levando responsa para dentro das outras startups. E hoje a gente tem startups que contratam. E tem algumas delas, aliás, acho que todas elas são muito acolhedoras, mas tem algumas em específico que a gente vê que ali dentro eles têm ensinado as pessoas. Eles têm ensinado as pessoas para que elas cresçam, para que elas tenham outras oportunidades, eles têm incentivado as pessoas na retomada dos seus estudos, eles têm, os próprios jovens que estão ali dentro dessas empresas têm ensinado essas pessoas a mexerem no computador, a fazerem coisas que fogem da realidade do público que eu atendo. Sim. Então, eu tenho essa dimensão, sim, Mari, que são essas empresas menores, né, que fazem o nosso sistema capitalista também girar, e são essas pessoas que abrem as portas para empregar, e que tem muitas pessoas gerando renda dentro dessas empresas. E vocês não acham importante hoje em dia, agora saindo um pouco do feminino, mas somos aqui mulheres celebrando nossa presença aqui discutindo tudo isso. Eu, quando converso com meus primos, que eu tenho primos que são bolsonaristas, né? E eu tento conversar com eles, não consigo muito, mas eu tento. A gente às vezes consegue um pouquinho, aí a gente vê que vai dar uma treta, aí a gente segura É uma para raiz. manter o amor, né? E é um dos motivos que eu resolvi fazer esse programa. A gente tem que conseguir conversar, a gente tem que conseguir chegar nos pontos, tem que sair desse lugar de time, né? E Sim. chegar no lugar da solução. Agora, sair do lugar de time não quer dizer que sai do lugar da opinião. Vocês não acham que é importante? Eu falo para eles falam assim, não, mas você está indo contra tudo que é da direita. Eu falo para eles, para mim, direita é uma coisa, Bolsonaro é outra. É a Não é mesma, é a verdade? mesma coisa que dizer que Putin é conservador. Putin é um Sim, autoritário, entendeu? Um A gente tem os ditador. doidos e tem as filosofias, né? Filosofia não, tem. A gente tem as direções políticas e a gente tem os loucos. E os é uma outra insanos. É, coisa. Né? o legal disso é que o Trump foi derrotado em 2020. Mas o pessoal aqui O nos Estados Unidos está Putin. com medo dele ser eleito de novo, viu? Que eu tenho ouvido todo Ave mundo falando que Maria. está com medo. Então, mas eu acho que a derrota do Trump podia deu uma esperança a um mundo mais humano, e talvez agora o Putin sendo exposto do jeito que ele é exposto, porque essa história do Putin Uhum. ser ditador, para quem acompanha um pouco de geopolítica já sabia disso. Agora o mundo todo está sabendo. E o É. Putin, todo mundo, ele era o Bolsonaro teve com ele 3 dias antes de estourar a guerra na Ucrânia.
Quer dizer, tipo, dando o um tanto que o apoio, né? Bolsonaro hoje em dia tenta rebolar para não criticar, porque realmente você está 3 dias com a pessoa, no outro dia ela se torna uma guerra, que É ninguém bem estranho, acreditava, é bem né? estranho. Ai, E eu gente. acho que a extrema-direita, que é essa galera, Trump, Viktor Orbán na Hungria, Bolsonaro, eles têm numa vertente agora, pelo menos eu que sou um otimista irrecuperável, eu vejo que eles estão perdendo força nos últimos anos. Sim, O concordo. Eu Bolsonaro acho, vai para uma. inclusive, que o Bolsonaro é capaz dele sair da candidatura para se proteger de não ser preso para se candidatar a senador. Eu ouvi um papo desse, achei lindo. Não achei lindo ele se candidatar a senador, mas já de sair, já sai Nossa. reto. E É o essa que a gente questão dessa extrema-direita, Ale, aí vem um recorte todinho sobre essa questão da mulher, questão de judeus, questão de negros. A De gay, né? extrema-direita, de gays, lésbicas e tal, a De pessoas extrema-direita com ela é contra a necessidades diversidade, né? especiais. É. Tudo. sim, A extrema-direita ela é contra a diversidade. É simples assim. Ela é contra a Uhum. diversidade. Ela vive num mundo que atrás, lá atrás, uma sociedade que existiu um modelo lá do século XIX, do século XX, acreditando que esse modelo deve voltar. Então, por isso que é tão perigoso. Por isso que é tão insano, eu falo sempre nas minhas amigas bolsonaristas, por isso que é tão insano uma mulher ser bolsonarista. Qualquer pessoa Então, que era nesse defenda ponto que eu queria depois. chegar. O que vocês estão achando? Como é que vocês acham que está o discurso da mulher como é que vocês acham que a gente está? Ah, conta aí, não preciso dar exemplo. eu fico pensando que muito disso, sabe, inclusive da mulher bolsonarista nessa autodefesa desse governo, tem o envolvimento de um viés religioso, porque é o que eu Hum, percebo nas pessoas que defendem ele com unhas e dentes, né? E uhum, também tem a ver com a nossa formação de sociedade, o que a gente vivenciou aí e continua vivenciando até hoje. uhum. Porque não tem outra explicação, né? No mundo que nós vivemos hoje, com tudo que a gente já conseguiu enquanto mulher, com todas os nossos direitos conquistados, e a gente sabendo que é fato respeitar a diversidade, as pessoas são diversas, as pessoas fazem suas escolhas. Então, como que uma mulher, sabendo de toda a dificuldade que ela teve ao longo desse processo de vida, de décadas, de séculos, e ela acompanhando todo o processo histórico, ela toma essa autodefesa? Para mim, tem muito a ver com o viés religioso dessas pessoas, né? Que elas têm Uhum. como pauta religiosa, como valor religioso. Porque são pessoas que acreditam que a família ela tem que ser formada pelo homem, pela mulher e pelos filhinhos, Uhum. né? E por aí vai. Não sei o que a Mari É. tem para dizer, mas é o que eu percebo nesse contexto. Conta, Mari. Eu, E gays que defendem? Tem pessoas que também né, eu vejo. eu vou Tem um doido trazer lá no o Twitter. tanto, o, o tanto que quando a gente trouxe o Lula para o Brasil, Ale, como nós éramos um movimento liberal, todo mundo que entrava em contato já colocava a gente no colo do Bolsonaro. Então, isso é um perigo muito grande, Uhum. desse vácuo que aconteceu nos últimos anos, porque o Brasil pós-ditadura não houve uma direita enquanto ideologia política que deve sim ser respeitada, tirando esse extremismo, e que o Bolsonaro capitalizou bem essa galera conservadora, como a Karine falou. O Brasil ele tem um viés muito conservador. A religião traz todo mundo, né? A religião católica, o crescimento dos evangélicos nos últimos anos, né? Isso trouxe muita gente para esse debate público e que não se sentia representada na esquerda. Só que aí não tinha opção na Uhum. direita, compraram esse discurso do Bolsonaro extremista, que ele estava em alta, né? O tanto que o Trump foi eleito em 2016, e essas pessoas foram para esse local, deram uma guinada à extrema-direita. Eu faço uma provocação aqui, sempre quando eu falo de Bolsonaro. Tem uma pesquisa que fala que em 2018, 30% dos LGBTs votaram em Bolsonaro. Uma pessoa abertamente homofóbica, abertamente preconceituosa. Ele é abertamente. Uma coisa é você, né? Abertamente. Ele Você critica, verbaliza, né? uma coisa é você criticar, como muita gente faz às vezes,
tentando trazer esse discurso para o Lula, para o Ciro, fazem alguns recortes de falas machistas. Isso é uma coisa que tem que ser combatida, ok? Mas outra coisa é uma pessoa falar abertamente E com contra. orgulho, né? Não teve entrevista que ele falou assim, sou homofóbico com orgulho. Exatamente. E aí, em todos os locais, hoje mesmo, a gente conversando sobre essa live, eu vi um post lá do governo que queria pautar o Dia das Mulheres com 5 homens. Eu Tava lá vi isso um também, card, gente. não sei se a Karine viu, era assim, Paulo Guedes, Arthur Lira, um card, falou assim, Dia da Mulher. Aí estava lá o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Arthur Lira. Quer dizer, é muito assustador isso. Mas, por outro lado, o conservadorismo, esse conservadorismo, ele tem que ser muito bem visto, bem lido, porque essas pessoas estão aí, elas fazem parte da nossa comunidade. Entendeu? Talvez elas possam se enxergar numa opção mais sensata, mais moderada. Talvez elas... Eu acredito que, por exemplo, o Bolsonaro teve 57 milhões e hoje em dia está lá com 20, 25% de aprovação. Então, muita gente percebeu que essa guinada de chegar no antipolítica, de sou contra tudo que tem aí, deu ruim. Só que, por outro lado, eu sempre falo, eu não posso ficar atacando todo mundo que votou no Bolsonaro, porque esse ataque faz eles se Ficarem voltarem mais do lado de novamente. lá, Sim, eu acho que exatamente. tem que ter esse local para ter um espaço para, sim, que conservadores possam pautar, possam dialogar dentro da sociedade, mas eles entenderem que o conservadorismo ele não pode interferir na minha liberdade, não pode interferir na minha autonomia, não pode interferir na minha existência. Porque esse conservadorismo Putin, Trump, eles querem interferir nisso contra a existência, né? Portanto que a história do monarca foi muito assustadora, quer dizer assim, por que eu não posso ser anti-judeu? Um moleque falar aquilo, depois ele percebeu, a sociedade trouxe isso, como é que você pode ser contra a existência de alguém? Não existe isso. Ideologias políticas, elas não passam por isso. Eu não posso ser contra um negro. Realmente você não pode. Você não tem esse direito de ser contra a existência de um grupo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem recuperação. O Bolsonaro está aí com 20, 25% de eleitores. Um cara que está vindo para reeleição, quer dizer, na teoria ele tinha que estar melhor do que isso. Eu tenho esperança que a gente consiga tirar esse crápula do... E não é só ele, né? É um recado a todo o bolsonarismo, né? Que anda junto com ele. Até o pessoal religioso mesmo, os evangélicos, que eu conheço muitos amigos evangélicos, muitos amigos católicos, né? Vai dizer, você está com um cara que se diz direita, mas é simplesmente o Putin. Hoje em dia, pelo menos o Putin resolveu isso. O Bolsonaro é Putin. Você quer um cara... E o Bolsonaro, eu provoco sempre. O Bolsonaro só não faz o que o Putin fez, porque, primeiro, ele é incompetente. Segundo, ele não tem a força que o Putin tem dentro da Rússia. Se ele tivesse isso, ele também caminharia, talvez quisesse fazer um golpe, dominar a questão, acabar com a democracia. Ele é mais doido que todos, só que tem menos poder. Sim, mas vontade não falta, né? A vontade nele não falta. E é como a Mari falou, tem o pós-bolsonarismo. Ele pode até tirar a candidatura, mas tem o pós-bolsonarismo, que são todos os bichos que saíram das sombras e que encontraram espaço e que descobriram que não estão sozinhos. Fala assim, não, peraí, agora a gente quer a nossa vez aqui de novo, né? Sim, é bem, bem assustador. E o mundo todo vive numa recessão democrática. O Pedro Doria, um amigo meu, jornalista, ele adora falar isso. A gente vive numa recessão democrática. O mundo todo vive. Está numa recessão democrática, exatamente. Porque democracia dá trabalho. Aqui, estou conversando com a Karine aqui, ela pode ter ideias diferentes da minha. Ela virou minha inimiga? Não. Não. Ela tem opiniões diferentes e ponto. Visões de mundo diferentes. A gente se respeita, a gente tenta uma entender o ponto de vista da outra, e assim a gente age numa perspectiva de construir uma sociedade melhor. Uma entendendo o ponto de vista da outra, né? Porque tudo é um processo de conhecimento, tudo é um processo de construção. Ó, aqui tem uma pessoa que escreveu,
Família Oliveira ponto oficial. Aí ela escreveu assim: Bolsonaro não é Lula. Quer o PT? Quer destruir o Brasil? Então, é disso que a gente está falando. Eu aqui no Papo Divergente, uma das coisas que eu mais tenho vontade de fazer, será que a gente consegue, que eu vou conseguir um dia ter um convidado ou uma convidada que seja bolsonarista, mas que tope dialogar civilizadamente, sem acusações? Porque a gente não consegue. Não consegue. Se a gente fala assim, olha, está acontecendo isso de errado, o cara é homofóbico, aí a pessoa pega que você fala isso e fala assim, mas vocês artistas não valem nada. Mas eu não estou falando de mim. E por que você tem que dizer que eu não tenho valor como ser humano para defender uma questão? Isso não é diálogo, isso é E briga. eu falo, Alessandro, agora ele falou assim, você querem o Lula de volta. Ele falou assim, quem disse que eu sou eleitora Quem do Lula? disse, gente? A gente tem uma pessoa aqui do Cidadania. Eu participei das passeatas contra a Dilma, apanho até hoje por conta disso. Uma pessoa que, se vocês assumem que a pessoa, por ser contra Bolsonaro, é a favor do Lula, pare e pensa, por que vocês acham isso? O mundo não existe só essas duas pessoas no mundo, gente. Eu, Pelo amor de Deus. Não é? eu falo sempre que a minha existência, por exemplo, sempre me disseram, só tem duas opções, você é homem e você é mulher. Então, é Exato, justamente, se olha tem aí. uma coisa de centro, né, eu diria que é essa questão trans, é justamente rompendo um sistema secular que dizia apenas que existem só homens e mulheres. Isso a Isso desde a partir tragédia disso, grega, né? A gente tinha o Tiresias, que era médium, ele via o futuro, porque era ele, ela, ele era homem e era mulher ao mesmo tempo. Tiresias conseguia enxergar o mundo com clareza, porque ele era um elo, tem ela, ele e elo. E né? olha aqui, tô quase chamando essa família Bolsonaro aqui, mas eu não tá me parecendo muito delicada. Vamos ver. Família, Olha lá, família, vocês vamos acusam lá. o Bolsonaro de ser homofóbico, meu Deus do É. céu. A São gente no tantos Assis Amorê, vídeos, né? ele se declarou, ele falou, sou homofóbico com orgulho. Pode Aí buscar. eu vou precisar sair Nós em também. 2 minutinhos, porque eu tenho uma outra live 7h15. Vamos lá. Só ler essa última frase aqui, cadê? Ele falou que preferia ter um filho morto a ter um filho gay, que gay precisava apanhar a gay porque não apanhava. Pronto. Olha aí. Tá Chega a bom? ser comédia, né? Porque é, tem vídeos aos montes, né? Que ele falando, foi uma coisa Nossa, o assim, que não falta é vídeo. E nem precisa ninguém fazer, ele faz na live dele, ele mesmo produz as coisas. É como você falou, esse quadro aí, que é o Parabéns para as Mulheres. Nosso parabéns para as mulheres é um monte de homem. é assustador isso, entendeu? Eu acho que a democracia, a liberdade de todos, né? O tanto que ele falava mesmo, né? Eu sou as minorias vão ter que se curvar à maioria. Ele Ou falou serão isso. eliminadas, né? Vão ter que se curvar. Ele fala isso em vídeo, que é justamente essa ideia de que você possa existir dentro dessa sociedade aberta, dentro de uma sociedade plural, diversa. É o que ele não quer, entendeu? Então, qualquer minoria que estejam atrapalhando esse governo ditatorial, que é o Putin, o que o Putin fez? O Putin invadiu um país democrata, não. Vocês não são russos, não. Ou melhor, É. vocês não são ucranianos, vocês são russos. Então, vou pegar Karine, vocês você de precisa ir, volta. né? Preciso. Vou Muito, precisar muito ir porque eu vou obrigada, Karine. participar de uma outra live. Sim, sim, Obrigada a sim. vocês. Karina, Mário, prazer te conhecer. bacana, prazer o meu. Quero aprender mais com você. Vamos falar mais depois, tá? É. Sim, Sim, Beijo, sim, com sim, sim. Ale. certeza. Vamos. Beijo para Beijão. todos, tá, gente? Boa noite para vocês. Beijo. Ó, continua aqui, tem alguns bolsonaristas agora escrevendo aqui, mas todos partindo desse princípio de que a gente está aqui para defender o Lula. Não estou, eu não quero nenhum nem outro. Volto a dizer, participei da campanha para tirar a Dilma por Sim, causa da. eu também. Então, Então, assim, aí Ale, dá fatal erro. Que aí a pessoa chega e fala assim, pronto, eu e a Lê estivemos durante o impeachment, protestando contra a Dilma.
entendeu? Exato. Estive lá, achei o governo Dilma catastrófico em vários sentidos e defendi o impeachment da Dilma. Não tem problema É. nenhum em dizer isso, Ó, é entendeu? outra pessoa, a mesma família Oliveira, assim, é só a direita entrar que vocês inventam. De novo, a Mari estava falando da direita e defendendo a direita aqui desde o início da live. Não sei se a senhora entrou, essa família Oliveira aí entrou depois, mas outro não está querendo ouvir, né? Está escolhendo o que que ouve, né? Então, mas a família Oliveira, agora, talvez não É, 100% do Brasil, mas boa parte do Brasil agora quer tirar Bolsonaro, entendeu? pronto. Entendeu? O Bolsonaro é um atraso civilizatório. A eleição do Uhum. Bolsonaro foi uma pandemia, uma pane na nossa democracia, entendeu? Isso. E eu Ai, sou terceira via, eu defendo a terceira também. via, entendeu? Até o final não vai dar, vai chegar lá, vai ser Lula Bolsonaro. Hoje em dia é um tal de achar das profecias autorrealizáveis, né? A pessoa já está no segundo turno, né? Ninguém fala mais em primeiro turno. Exatamente. Profecias da autorrealização, vai ser Lula, vai ser Bolsonaro e tal. Eu não quero nem ter que optar no segundo turno, eu Eu quero optar no também primeiro não. turno. É. Entendeu? E que não Tô seja junto com nenhum a nem terceira outro. via. Eu, Exatamente. e aí ela diz assim, ó, a Dilma queria estocar vento e aí acabou. Muito bem, eu concordo que ela falava muita coisa doida. Agora, família Oliveira, você pega o Bolsonaro, que na live dele, que ele escolhe, que ninguém botou aquilo, ele escolheu o que dizer, ele é o presidente da República. E esse homem me vem e diz que se você tomar uma vacina contra a Covid, você vai pegar AIDS. E aí, e você acha que, ok, vamos deixar esse presidente aí? Você acha menos perigoso para o país ter um presidente que fala uma doideira dessa? Vamos parar para Sim, escutar, gente. é contra, né, essa questão do Bolsonaro na pandemia. Se a gente tivesse seguido a média mundial de mortes, né, a média do país e tal, mais de um quarto das mortes do Brasil teriam sido evitadas. Né? Esse Mas a gente nem discurso dele. seguiria a média mundial, porque a gente, em sistema de vacinação, a gente é o que está mais na frente, a gente é o primeiro lugar em vacinação no mundo. Tanto que a gente chegou bem depois e vacinou muito mais rápido. Se a gente tivesse Sim, feito sim. tudo que já sabia que era para fazer, e a pandemia chegou aqui depois de chegar nos outros países, então a gente já sabia muito melhor do que os outros, não fomos pegos tão de surpresa. A gente teria, pelo contrário, eu acho que a gente teria tido só um quarto de morte. Né? Exatamente. Então, é muito Enfim, assustador as pessoas. No meio da gritaria, Ale, não se ouve nada, entendeu? exatamente. A E é o que a verdade é família essa. Oliveira está fazendo aqui. A gente já respondeu todas as perguntas dela, ela continua atacando pedra. Vamos deixar ela para lá, então. Tacando pedra e olhando para trás. A gente não quer, a gente quer dar abraço e olhar para frente. Você tem uma turminha aí bolsonarista aí, Ale, acho que as dores e as delícias, né, de ter muitos seguidores, né? É. As pessoas, como eu tenho poucos, graças a Deus aparece um ser desse assim, de vez em quando. Eu não tenho nem condição de discutir sobre isso, né? Falar que, por exemplo, eu acho que é uma coisa tão óbvia que não dá contra fatos, né? Às vezes você discute ideologia. Igual outra pessoa falando assim, eu viro de esquerda se eu ver alguma fala do Bolsonaro homofóbico. Como assim? Como, então, Entendeu? já pode virar. O Olavo morreu devendo um Caetano. Qual malabarismo retórico que você vai conseguir dizer que o Bolsonaro é homofóbico? Entendeu? E eu acho que, inclusive, isso é um dos menores problemas dele. Eu acho que os problemas do Bolsonaro são bem além disso, entendeu? Bem além disso, porque é um cara que, como a gente fala, né? Ele tem essa ideia de um mundo, de uma visão de mundo conforme a dele. Ele não é um democrata. Por exemplo, a questão da Dilma. A Dilma, a gente foi contra, a gente teve um impeachment, a Dilma aceitou o impeachment como uma democrata. Sim. Ela chegou, respeitou, saiu do governo. Os bolsonaristas eu provoco. Será que Bolsonaro aceitaria ser empichado? É. Será que ele aceitaria como a Dilma aceitou, de forma democrática? Fica a pergunta aí. Ano passado ele estava aí botando tanque na rua, aqueles tanques lá, e
e fazendo, tentando demonstrar força. É isso, entendeu? É bem complicado. Mari, eu Ele não é amei te democrata. conhecer. Amei, amei, amei te conhecer. Quero agradecer muito ao Jobson que me indicou você aqui para a live. Quero você em outras Isso. lives, a gente vai fazer ainda. Eu quero um dia fazer só de trans também. Vamos pegar no tema. E foi boa a dica do Laerte que você deu. Temos a Nani, tem a Erika Hilton, que ia participar, mas foi pro ato do Caetano. E tem muita gente Sim, bacana sim. aí para a gente falar, né? Sim, tem a Márcia Rocha, por exemplo, só pegando um gancho. A Márcia Rocha, uma amiga minha do Cidadania e amiga do Laerte, fez um projeto que chama Transemprego, que é um site que ele linka empresas com a população trans através Bacana. de conseguir essa autonomia através do trabalho. Entendeu? Então, ela faz um trabalho muito digno. Hoje em dia, o Transempregos tem mais de 500 empresas associadas. São empresas que querem fazer esse recorte e dizer assim, ó, aqui a população trans é bem-vinda. Isso é muito importante para a busca dessa liberdade, porque, como a própria Karine falou, muitas das pessoas trans e travestis estão na prostituição, Por estão falta de em opção. trabalhos dignos por falta de opção. Isso é uma forma Uhum. de ganhar essa autonomia, entendeu? Então é Sim. importantíssimo falar dela e de outras, né? A Érica Hilton é do PSOL. A gente ideologicamente é totalmente de visões muito diferentes. Então é Mas nem por ótimo isso estar que numa live aqui do papo. então, e nem por isso a Érica é uma pessoa que eu não defendo com unhas e dentes. Exato. Direitos humanos, eles têm que ficar acima de questões ideológicas. Eu vou defender a Exato. Lê como uma mulher, uma pansexual. Como é que eu vou dizer, a Lê está em tal partido, a Lê está em tal voto? Não. A Lê é um ser humano que deve ser respeitado. Isso. E é Entendeu? E isso que eu acabou. sempre termino a live falando isso. Essa conversa não é para terminar aqui. Conversem em casa com suas famílias, seus parceiros, no trabalho, tudo, tudo, tudo. E sempre lembrando que aqui é um papo divergente. E porque, o que isso quer dizer? Que sempre que a gente for divergir, a gente não pode esquecer que a gente é ser humano. Esse é o básico de tudo. Exatamente. Nada está Exatamente. acima da vida, não é verdade? E do amor. Exatamente. Mari, amei, amei, amei. Muito Também obrigada. quero ir no musical com você. Ou Venha. melhor, com você, né? Com você, né? Então seria assim fantástico, né? A sua carreira é maravilhosa, entendeu? O Jobson me apresentou, me aproximou de você, e eu Jobson, entrei em muito contato, obrigada. eu entrei em contato, né? E vendo todo o seu. O Deco me mandou uma. Eu falei assim, Deco, manda uma mini bio da Alê. Aí ele mandou assim, ó, um texto. Eu falei, meu Deus do céu, Deco, eu pedi uma mini bio. Se eu pedir a bio completa, então eu vou, mas eu, né? Mas Aí ele uma falou, mas Bíblia essa é aqui a de Mini. tantas coisas. Essa é a Bíblia. Então é maravilhoso você ter atuado, ter trabalhado em tantos locais. Eu acho isso, nossa, fiquei apaixonado porque eu também tenho muito essa link com arte, né? Eu amo arte em todos os sentidos, né? Então é lindo te conhecer. Muito obrigada. Um beijo enorme. E eu quero agradecer muito aos internautas também que acompanharam a gente aqui. A live vai ficar gravada. Mari, a gente se encontra uma próxima vez. Estamos aqui sempre Viu? juntas e qualquer coisa. Você já tem meu contato agora, né? Então Sim, é só sim. falar que a gente está juntas nessa. Feliz Dia Obrigada. Internacional de todas as mulheres, mulheres Feliz Dia trans, mulheres Internacional da cis, Mulher, é isso aí. todas as mulheres, né? Para todas, Feliz né? Dia Todas Internacional da sem Mulher, exceção. Mari. Isso. Beijo. Até. Beijão, Tchau. lindão.